Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo, boa Páscoa semanal. De novo nós temos a oportunidade de nos confrontarmos com a palavra de Deus, de buscar, de fato, pautar a nossa vida a partir dessa palavra que o Senhor nos dá. É Ele mesmo que se diz para nós quem Ele é. É Ele que se apresenta, é Ele que nos indica qual o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos ter uma vida de acordo com a sua vontade. Nós, nos Domingos do Tempo Comum, neste ano, nós estamos percorrendo o Evangelho de Marcos. E então, a primeira leitura, ela é um eco do tema do Evangelho no Antigo Testamento. Enquanto que a segunda leitura, que não é objeto da nossa reflexão, porque requeriria muito mais tempo para refletir sobre o Evangelho, a primeira leitura e a segunda, ela também é uma leitura, nós dizemos, semi-contínua, porque não é exatamente contínua, faltam alguns versículos sempre, porque são aqueles versículos que, colocado na liturgia, não iria nos permitir uma compreensão, porque é continuação do texto da semana anterior, ou então é uma informação que pode ser deixada de lado, como de fato é. Então nós dizemos leitura semi-contínua da palavra de Deus. Então, nós temos hoje o texto do profeta Ezequiel, em que é o Senhor que está falando. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre o monte alto. E ele se tornará um cedro majestoso. Então, o Senhor se apresenta como aquele que faz alguma coisa pequena aos olhos do mundo que parece insignificante, como uma coisa de grande valor. E continua: debaixo dele pousarão os pássaros, as aves nele farão ninho. Abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Então, é aquilo também que aparece no Magníficat, no canto de Maria, que Deus derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Mas que nós vemos isso em muitos episódios da Bíblia. Pense, por exemplo, no jovenzinho Davi que derrota Golias. Então, é Deus que se manifesta naqueles que aos olhos do mundo, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que ele foi escolhido porque aos olhos do mundo não tinha nada mais desprezível. Então isso nos prepara para aquilo que nós ouviremos no Evangelho de hoje. Porque, de fato, hoje no Evangelho, nós temos duas parábolas sobre o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Essa parábola é própria de Marcos, então quer dizer que somente o evangelista Marcos tem essa parábola, que alguém semeia, dorme e acorda, e enquanto isso a semente vai germinando, crescendo, ela brota, cresce, produz fruto, e aí então ele vem para colher. Ora, assim é o reino de Deus. O que é? O reino de Deus, o que é? É a força do evangelho no mundo. É a força do evangelho através da igreja do Senhor. Jesus está dizendo que, olha, esse reino de Deus, ainda que nós tenhamos problemas, tenhamos crises, dificuldades, mas tem a sua força própria, que vai transformando, que vai germinando, que vai transformando vidas, que vai transformando sociedades. Então, que o reino de Deus é apresentado como uma força que requer a nossa colaboração, mas que tem também a sua força própria. A segunda parábola de hoje é aquela do grão de mostarda, a menor das sementes e que se torna a maior das hortaliças. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E vem os pássaros do céu, o símbolo dos povos da terra que são acolhidos nesse reino. E vai dizer assim, que Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas. Para todos falava em parábolas e para os apóstolos ele explicava. Então, que
Nós vamos através desse modo que é próprio de Jesus, e Jesus é genial quando conta parábolas. Nós encontramos 40 parábolas ao longo dos evangelhos, então que é um gênero literário que é importante de ter em consideração, porque é muito usado por Jesus. E que Jesus conta a parábola para a multidão porque ele usa imagens que as pessoas podiam compreender. Caríssimos, mesmo que na liturgia de hoje nós não celebremos esse santo, mas quero lhes falar sobre Santo Antônio. Sim, o santo que é considerado aquele mais devotado no mundo. Eu tive a graça de viver por muitos anos na província da qual Santo Antônio fez parte, que ele foi o provincial daquela província e que tem nessa província a basílica que acolhe as relíquias do santo. Então, pessoas de todo o mundo vão ali por devoção a Santo Antônio. O devoto de Santo Antônio, que era um santo franciscano, no primeiro momento agostiniano, depois, quando chega a notícia da morte dos primeiros mártires franciscanos, ele tem o desejo de se tornar também ele franciscano, para dar a vida pelo Senhor. E esse santo, então, nunca vai chegar aonde ele queria, aquilo que foi a motivação inicial. A nave vai ser jogada de volta para a Itália, a atual Itália, não chegando ele à costa africana, onde queria ir para entre os muçulmanos para dar a sua vida pelo Senhor. Então, é um santo, primeiramente, que vai redefinindo a sua vida por causa da vontade de Deus. De agostiniano se faz franciscano, de desejo de martírio se torna um pregador, um confessor, aquele santo que é o grande taumaturgo. Desse santo nós fazemos uma trezena, porque já em vida de Santo Antônio, se dizia que Santo Antônio fazia 13 milagres por dia. Então, por isso a trezena, mas não só, porque Santo Antônio foi canonizado muito rapidamente. E os frades nem sequer sabiam que o Papa ia fazer essa canonização. Souberam já no momento que poucos podiam participar. Mas aí o Papa canonizou e tinha 13 dias para ter a primeira festa em Pádua, a cidade aonde estava desde o início sepultado Santo Antônio. E então os frades reuniram a multidão, os fiéis da cidade, para em 13 dias preparar tudo para a primeira festa. Daí vem também o motivo histórico da trezena. Um fato curioso é que Santo Antônio viveu os últimos dias dele naquela cidade que está hoje na província de Pádua, chamado Campo Sampiero, aonde eu estive por alguns anos. E então, quando chega o momento da morte, ele pede para ser levado para Pádua. Não chega ao local aonde é a basílica, hoje que era o convento dos frades, mas morre quando está já próximo da cidade. E que as crianças que saíram gritando pela cidade de Pádua, o santo morreu, o santo morreu. Então, nós vemos esse homem assim, Antônio, é um santo muito curioso, um dos poucos, talvez o único, doutores da igreja que tem devoção e tanta devoção no meio do povo. Se nós pensarmos todos os doutores da igreja, aqueles doutores são chamados aqueles santos que deixaram grandes obras de intelecção, de cultura, de teologia, de espiritualidade, eles têm estudiosos, pessoas que se dedicam às suas obras, mas não têm pessoas que são devotas do santo. Então, Antônio concilia, assim, aquilo que é a vastidão da experiência de encontro com Deus. Um santo que deixou escritos, um doutor chamado doutor evangélico, um homem que se dizia de Santo Antônio que se a palavra de Deus por algum motivo fosse perdida, ele conhecia tanto que era capaz de reescrever a Bíblia. Então, a parte que o exagero da expressão, mas demonstra este homem que, de fato, nos seus sermões, vai transbordar a palavra de Deus. Então, um homem de cultura, um homem que foi capaz de transferir essa cultura a uma linguagem simples para pregar para as pessoas. A Antônio se deve a primeira pregação de um quaresmal na igreja, que todas as noites ele, na cidade de Pádua, na praça central, ele pregou durante
toda uma quaresma e se reunia para escutarem as autoridades civis e religiosas e o povo de Deus. E ao final daquilo, a cidade de Pádua vai perguntar: o que nós podemos fazer para pagar pelo seu serviço? E ele vai dizer: façam uma lei que impeçam que um pai de família seja condenado à prisão perpétua ou à morte por não conseguir pagar uma dívida. Então Antônio é aquele santo, por isso santo casamenteiro, um santo que é preocupado com a família, que é preocupado com a evangelização, que é um homem de intelecção e que viveu pouco. Com 37 anos, ele morre e vai nos deixar todo um patrimônio de espiritualidade, de vida de santidade. Que ele interceda por nós, para que nós possamos percorrer a nossa estrada em um caminho de santidade. Ele, através da espiritualidade de Francisco de Assis, fez o caminho. Nós também podemos fazer através dessa espiritualidade ou da diversidade daquilo que a Igreja do Senhor nos oferece. Tenham todos um bom domingo, que Santo Antônio interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.